Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos dar continuidade aos conteúdos de Química da primeira série. E para a gente iniciar, vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje, certo? Então, primeiro objetivo, nós vamos compreender o conceito e a importância da reação de combustão. Nós vamos identificar os produtos formados nas reações de combustão, tanto incompleta como a completa. E, por fim, nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades. Bom, e o fogo mudou tudo. Saber usar controladamente o fogo proveniente da combustão, que aí nós temos a presença da queima, significou uma transformação profunda na vida dos homens. Então a gente sabe que a descoberta do fogo influenciou muito e trouxe muitas contribuições no desenvolvimento da nossa sociedade, certo? E essas transformações químicas que ocorre tanto no cozimento dos alimentos, na produção de utensílios cerâmicos, tanto de metais como de ferro e as ligas metálicas como o bronze, só foram possíveis com a energia liberada nas combustões. Então, o que a gente pode observar aqui? Que através do fogo, a descoberta dele, o manuseio dele, através das reações de combustão, a gente pode observar quais foram a importância e as contribuições que nós tivemos enquanto sociedade, certo? E na aula de hoje a gente vai estar trabalhando sobre isso, identificar quais são as características dessas reações de combustão, ok? Bom, mas que tipo de transformação é essa que faz a madeira virar cinza e fumaça virar fogo, né? Pense aí um pouquinho, a gente trabalhou em aulas passadas sobre a transformação da matéria e a reação química de combustão que a gente está trabalhando na aula de hoje, nada mais é do que uma transformação da matéria. Mas que tipo de transformação é essa, então? Que a gente pode ter a madeira virando cinzas e a fumaça virando fogo. Pense um pouquinho aí. Bom, então a gente sabe que é uma característica de transformações químicas e toda transformação química é uma reação química. E por que é uma reação química? Porque a gente tem a formação de novas substâncias, ok? Mas quais são os fatores responsáveis pela ocorrência de uma reação? Então, a gente vai estar identificando agora essas características, quais são os fatores que vão influenciar na ocorrência de uma reação, ok? Então, o primeiro deles é a natureza dos reagentes ou a afinidade química. O que significa isso? É a capacidade que uma substância tem de reagir com outra, pois se não houver afinidade entre elas, não ocorre a reação. Então, aqui o que quer dizer? Se a gente tiver duas substâncias químicas que a gente pode aproximá-las, se elas não apresentarem nenhuma afinidade, por mais que elas estejam próximas, essa reação não vai acontecer, ok? Segundo, o contato entre os reagentes, que são essas substâncias. Essa é a condição mais evidente para a ocorrência de uma reação química, ok? Precisa haver o contato entre essas substâncias. Contato e choques eficazes entre as partículas. É fundamental que as espécies de reagentes sejam colocadas em contato, para que as partículas que formam seus aglomerados possam colidir uma com as outras, rompendo as ligações que existem e formando novas ligações, ok? E por fim, a energia de ativação, que é o valor mínimo de energia que as moléculas dos reagentes devem possuir para que uma colisão entre elas sejam capazes. Então, esses fatores são importantes para que ocorra uma reação química, ok? Então, vamos lá? Então, o que é uma reação de combustão? As reações de combustão são bastante comuns em nosso cotidiano e são muito importantes. Elas interferem na evolução de vários setores da sociedade, sendo que o homem foi aprendendo a utilizá-las conforme a necessidade. Então, a gente pode observar aqui, ó, todos os dias, diariamente, a gente tem contato com reações de combustões na nossa casa, ok? Então, o alimento que comemos é preparado por meio da combustão do gás de cozinha, que é formado em grande parte por gás butano, ou por meio da combustão da lenha ou do carvão,
ok? Então, a gente pode observar aqui, ó, quão foi necessário, né, a utilização da reação de combustão através da descoberta do fogo, ok? Outra importância também é que esse tipo de reação de combustão de combustíveis fósseis provenientes do petróleo, como a gasolina, o óleo diesel, o etanol e também dos biocombustíveis, a geração de energia em indústrias e nos motores dos automóveis. Então, o que a gente pode observar aqui? Qual a importância a gente compreender o que é uma reação de combustância e quais são os benefícios que ela traz para a nossa sociedade. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, portanto, o que a gente pode observar? Sem as reações de combustão, a sociedade como a conhecemos hoje e o conforto que usufruímos não seria possível. Então, todo o conforto que nós temos hoje é possível devido a essas reações de combustão. Mas, afinal, o que caracteriza essa reação de combustão? Primeiro, a combustão é um fenômeno químico, porque a gente tem a formação de novas substâncias. E segundo, é uma reação química com desprendimento de luz e calor, caracterizando uma reação exotérmica, porque libera calor para o meio ambiente. Beleza? E para ocorrer, o que a gente precisa? De 3 fatores, 3 partes importantes para que ocorra uma reação de combustão. A gente precisa dos combustíveis, e eles podem ser de 3 tipos: sólidos, líquidos ou gasosos, que a gente vai ver posteriormente exemplo desses combustíveis. Nós precisamos do comburente, que é a presença de oxigênio, que precisa ser acima de 13%, e precisamos do calor. Quem é o calor? É a energia inicial que provoque o calor, que é a fonte de ignição. Ok? Então, a gente vai ver agora detalhadamente cada um dessas partes que são necessárias para que a gente possa ter uma reação de combustão. Então, a combustão é caracterizada por 3 partes necessárias, como a gente viu naquela imagem anteriormente. Primeiro, o combustível, que é um material oxidável que é consumido, reage com o oxigênio pegando fogo. E eles podem ser sólidos, e a gente tem como exemplo o carvão, a madeira, o papel. Ele pode ser líquido, que nós podemos ver aqui a gasolina, o etanol, o óleo diesel. E pode ser também gasoso, como o gás butano, como a gente viu anteriormente, que é o gás que a gente utiliza na nossa cozinha para cozinhar os alimentos, e o gás metano, beleza? Temos também o comburente, geralmente é o oxigênio do ar, que pode estar na forma pura ou misturada com outros gases, como acontece no caso do nosso ar. Se não houver suprimento de oxigênio suficiente, não ocorre a reação química. E por fim, a energia que é necessária, que aí a gente tem o calor. Para que a reação de combustão se inicie, é necessário uma fonte de ignição como uma faísca. Depois que a reação se inicia, a energia é liberada na forma de calor, providencia a energia necessária para que a reação continue até que todo o combustível ou o comburente tornem-se escassos. E a gente vai ver agora quais são os 2 tipos de reações de combustão que nós temos. A combustão completa. Esse tipo de reação ocorre quando há suprimento de oxigênio suficiente. No caso da combustão de hidrocarbonetos, ocorre a ruptura total das cadeias carbônicas e a oxidação total dos átomos de carbono. A gente vai ver aqui o exemplo. E aí aqui, ó, toda vez que a gente tiver uma reação de combustão completa, o que nós vamos ter como produto sempre, pessoal? Nós teremos o gás carbônico, CO2, e a formação de água, ok? Vamos ver aqui um exemplo? Combustão completa do gás metano. Então, a gente tem aqui o gás metano, na presença do oxigênio, e temos como reação e a formação de produto gás carbônico e a água. Outro exemplo aqui, a combustão completa do gás butano. Então, a gente tem aqui o gás reagindo com o oxigênio, e aí a gente tem a formação como produto 2 substâncias, gás carbônico e a água. Então, essa é a principal característica da reação de combustão completa. A gente vai observar para os produtos formados. Então, toda vez que a gente tiver uma combustão
completa, a gente vai ter como produto as substâncias CO2, que é o gás carbônico, e a água, ok? E a reação de combustão incompleta? Os produtos formados podem ser monóxido de carbono, água ou fuligem. O suprimento de oxigênio é insuficiente para consumir todo o combustível. Então, o que a gente pode observar aqui? Na reação de combustão incompleta, a quantidade de oxigênio é insuficiente para consumir todo o combustível. Por isso que a gente tem outros produtos sendo formados nessa reação. Então, a gente vai ver aqui o exemplo, combustão incompleta do butano. Então, a gente tem aqui a presença do butano, reagindo com a quantidade X de oxigênio e tendo a formação do monóxido de carbono e a água. Combustão incompleta do isooctano. Então, a gente tem aqui o isooctano com uma quantidade X insuficiente de oxigênio para consumir todo esse combustível e a gente tem a formação do CO mais a água. E aí a gente tem aqui a principal característica e a principal diferença também. Então, o que a gente pode observar? Na reação de combustão incompleta, a gente tem o CO sendo formado. Por que que é diferente da reação completa? Devido à quantidade de oxigênio, ok? E agora a gente vai fazer o nosso exercitando. Questão 1. Observe a imagem a seguir. Então, a gente tem aqui a imagem do triângulo do fogo. Repare que nela não constam os componentes necessários para que a combustão aconteça. Então, nós vamos identificar, ele quer que a gente marque a alternativa que traz os 3 fatores essenciais para que ocorra a reação, tá? Então, a gente tem aqui o símbolo do triângulo e a gente vai identificar e relembrar quais são as 3 partes necessárias para que a gente tenha uma reação de combustão, ok? Dá um tempinho para vocês relembrarem o que a gente trabalhou na aula de hoje. Qual alternativa vocês marcariam nessa questão 1? Ok, então a resposta correta é a letra C. Seria o comburente, o combustível e o calor. Ok? Para você que acertou, parabéns. Vamos para a questão 2. Durante a reação de combustão de hidrocarbonetos, reação completa, há liberação de grandes quantidades de energia, principalmente sob a forma de calor. Lembrando, uma reação de combustão sempre vai ter liberação de calor, por isso que é uma reação exotérmica. A queima, neste caso, é responsável pela formação de alguns subprodutos. Quais são eles? Então, a gente vai identificar aqui nas alternativas quais são as substâncias formadas em uma reação de combustão completa. Dá um tempinho aí para vocês responderem também. Qual dessas alternativas vocês marcariam? Ok? Então, se a gente fala de reação de combustão completa, os produtos serão formados, será o gás carbônico e a água, ok? Questão 3. Escolha dentre as alternativas aquela que fornece as palavras corretas para completar as lacunas vazias das definições dadas para combustível e comburente. Então, combustível é o material, vamos completar, oxidável, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, capaz de reagir com comburente. Quem é o comburente? Por sua vez, é o material gasoso, em geral, o oxigênio, que pode reagir com um combustível, produzindo assim a combustão. Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!